Estamos aqui para mais um episódio do Pode do Meu Jeito. Um episódio onde eu agradeço aos nossos patrocinadores, Blue Academia, Mirante Academia, a Plotter. E hoje eu estou aqui para ainda concluindo os nossos episódios do mês da mulher, né? Com uma convidada mulher muito especial, tá? Ela vai contar um pouco da vida dela, sobre o que ela faz. Ela, além de minha convidada, é minha amiga. E o programa é seu, Gabi Prata. Muito obrigada, Sandra, e a todos que nos acompanham, pela presença e pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco da minha vida, um pouco da minha trajetória, um pouco da minha superação e de tudo que a gente vai construir ainda. Certo, isso. E você é uma mulher que, desde que eu te conheci, né, Gabi? Se conhecemos num evento, né? E você é que vem se superando a cada dia, se reinventando, se superando, e isso é surpreendente, né? E acho que todas nós vamos aprender um pouco hoje com a Gabi aqui. Verdade. Minha história é uma história assim de várias superações. Até mesmo hoje eu estou passando por mais um momento de superação. De retornar minhas atividades que ficaram paradas esse início de ano por várias situações pessoais, até mesmo de perdas, e que a gente tem que cada dia ir galgando para que isso não enfraqueça a gente, mas que seja um momento de nos fortalecer para tudo que ainda vem, porque a vida é isso, altos e baixos. São ciclos que se fecham quase todo o tempo, né? E, acima de tudo, a gente tem que ter também, né, Gabi, esses momentos difíceis, esses momentos de encerramento de ciclo, essas coisas, além de ele mexer com o emocional da mulher, ele mexe também com o nosso profissional. Mexe. Mexe tanto que eu preferi mesmo passar um mês, na verdade 2 meses, assim, bem quieta. Mas não foram meses que eu passei só quieta, né? Foram meses de construção, foram meses de readaptação, Sim. de alinhamento, de voltar os olhos e dizer, será que eu continuo nesse caminho ou esse caminho que está me chamando? Como que vamos começar a trabalhar? Porque a gente, muitas das vezes, acredita que pausar é um problema. Sim. Tem aquela frase que diz assim, seja constante, é o constante que vai te fazer crescer, mas muitas das vezes é a pausa que vai fazer você verificar se aquele caminho realmente é o caminho que você deve seguir. Sim, eu concordo com você, mas também concordo com você. Diga uma coisa, se você concorda comigo. Às vezes a pausa é muito bom em tudo na vida, Sim, né? nós precisamos. A gente tem que nós não temos uma maquininha para dar o reset, nós que temos que saber esse momento. Sim, com certeza. Mas essas pausas, elas não podem ser uma pausas que você, eu vou viver. Não, você tem que olhar e aproveitar tudo ao teu redor, como você está fazendo, para somar, para construir, para mudar. Tem que ter um olhar. Não é verdade? É uma pausa estratégica. Eu gosto disso. É uma pausa estratégica. Até mesmo quando a gente vai falar de oratória mais à frente, muitas das vezes as pessoas não sabem pausar a sua fala. Isso. Falam, e acham que quando pausa, as pessoas vão parar de prestar atenção nela. Mas, na verdade, é quando você pausa que as pessoas começam a refletir naquilo que você falou. E aí, então, prestarão mais atenção na sua próxima fala. E essa pausa, eu acredito que é quase isso. É um momento que eu tirei para refletir em tudo que eu estava construindo. E é um momento que eu estou trazendo coisas novas em que as pessoas vão ter muito prazer em ouvir, em participar, em querer fazer parte desse movimento. Tudo na vida há essa necessidade, mas não faça aleatória. Isso que eu falo, tem que ter um olhar, sempre, mesmo na nossa pausa, de fazer coisas que podem ter um diferencial, que sejam divisores de ideias, de pensamentos, de coisas positivas na nossa vida. Porque, assim, os momentos de dificuldades, os momentos de tristeza, os momentos
de frustração e até mesmo de superação, eles têm várias fases. Sim. É como um luto. E você precisa passar por cada uma delas. E você vai ter a fase do pensar em desistir. Muitas vezes, né? Quantas e quantas vezes a gente não já pensou em desistir? Pois é. Olha, eu vou ser bem sincera para vocês, mas isso não é todo mundo. É. Eu sou aquela pessoa que eu sou inimiga do fim. eu nunca penso num plano B, entendeu? Eu penso assim, faço isso que ela está falando. Às vezes eu dou uma parada e vou analisar o que é que está somando, o que é que não está somando. E quando eu paro de fazer isso, dar esse reset, essa parada, às vezes eu acabo me atropelando. Como eu falei para você hoje, a gente não sabe dizer não, não é? Então, quando a gente vê, a gente está fazendo um monte de coisa que está fugindo daquela tua realidade. E o que está somando isso para você? Às vezes né? só traz um cansaço, só traz uma cansaço, exaustão. um estresse desnecessário nessa altura da vida. É verdade. E eu falo, as pessoas confundem muito, né? Estar sozinha com solidão. Sim. É o caso que você falou, dar uma pausa com a solidão. Não tem melhor coisa no mundo que a solitude, que eu diga me encontrar eu e eu, entendeu? E tá feliz com isso. E tá feliz, e eu, a gente consegue se encontrar num nível tão grande que uma briga com a outra, sabe? Bora, vai aí, menino, para com isso, que isso? Ontem foi um dia que eu estava assim, sabe, dando palmada no bumbum, bora, reage, para com isso. Porque eu acho que tem que ser assim, né? A gente não pode pensar, não, desistir, vou parar. Para você crescer, você tem que sair da sua zona ali de conforto de alguma forma. Pensar, e através dos problemas, às vezes, né? O pensamento, ele vai existir. Agora, a atitude é que vai dizer se você vai de acordo com o seu pensamento ou se você vai galgar o caminho que contrário. Faz a diferença. Porque você cansa. Você está naquele momento de fragilidade. Então, tudo isso faz parte desses momentos de superação. E quando vem o pensamento, eu sou inimiga do fim também, porque várias vezes eu vou assim, não, chegou meu momento, eu vou traçar outro caminho, e não é por esse aqui, vai ser outro. Mas chega lá, eu falo, não consigo. Não consigo. Um dia desse eu fiz um vídeo falando assim que desistir é muito fácil. E hoje eu tenho um outro conceito. Dependendo do que você tem para desistir, é muito mais difícil desistir. Por exemplo, porque se você tem um sonho, se você tem uma perspectiva grande naquilo, se você realmente quer realizar algo, para você desistir daquilo, você sofre. Você fala, não, isso não, eu tenho que conseguir. E isso vai fazendo com que você continue em direção àquilo que você quer. E assim, então, hoje eu digo assim, desistir é fácil, mas depende do que você quer desistir. Porque é muito difícil para mim desistir dos meus sonhos. É o que eu digo, desistir não vai acelerar o processo de nada, de melhorar nada. Acho assim, que a gente só sente dificuldade em parar quando realmente aquilo que você se propôs a fazer, você não conseguiu concluir com sucesso. Muita gente fala para mim, até meu pai, como você conseguiu parar de trabalhar e todo dia para o shopping, 10 lojas, aquela confusão, você conseguiu? Porque aquilo ali chegou meu tempo. Eu tive o sucesso que eu planejei. Ali foi o meu ápice. Para que crescer mais do que aquilo? Você alcançou. Alcançou. Eu acho que é legal você desistir já por um outro propósito, que é esse propósito que eu estou atualmente. Fazer isso que eu estou fazendo que está me deixando muito feliz. Entendeu? Mas será que isso é desistência? Ou isso é a pausa? Ou é um fechamento de ciclo? Fechamento de ciclo com sucesso para começar outro. Porque também tem uma coisa, olha, quem está me escutando aí, é muito importante isso, viu, Gabi? Para você também. É porque, às vezes, tem pessoas, tem empresários, tem lojistas, tem que preferem queimar. Eles estão numa situação
chegaram no topo da montanha, um profissional, chegou no topo da montanha, eu acho que é a hora que você tem que parar. Você querer continuar subindo, às vezes você já não vai ter mais força para chegar e não vai ficar legal. Então, é melhor você parar numa estabilidade boa, numa altura boa que você conseguiu e ser respeitado ali. Entendeu? Porque às vezes você fica arriscando, querer mais, e uma hora dessa você... Não é só problemas de negócios, de empresas, de funcionários, às vezes é saúde também. Às vezes você quer alcançar o inalcançável. Isso. E você tem que saber que você tem que plantar, a Bíblia fala, né? Sim. Plantar, semear e colher e comer a colheita ali, o que você Aproveitar fez. O que plantou, né? Então, eu acho que muita gente, o ser humano, às vezes, ele se perde muito nisso. Não saber a hora de parar e a medida iniciar do ter. Um novo ciclo. A medida do ter, não ter limite. Eu acho que você, depois que para, Gabi, porque quando eu estou com a Gabi, a gente se empolga, a gente fala assim mesmo, e eu tenho oportunidade de ver esse meu lado, de botar para fora esse meu lado. Porque, Gabi, a gente tem que saber também, a medida do ter, ela não tem limite. Se você não botar um limite, você vai ficar escravo de ter as coisas, não é verdade? E esquece de ser. Esquece de ser. Porque quando nós temos, nós precisamos ser. Nós precisamos servir mais. Isso, transbordar nossa experiência. Isso que a gente já tem. Porque as pessoas, elas também precisam sonhar. Elas precisam entender que sonhos se realizam. E a gente sem sonho não vive, gente. Vive. Tem uma frase que agora eu não sei dizer o autor, mas que diz assim, mais ou menos assim, é melhor você realizar um sonho por pouco tempo do que você nunca tentar realizá-lo e ser frustrado. É melhor você realizar um sonho por pouco tempo do que nunca realizá-lo e ser frustrado. Olha aí. Ou seja, é muito importante você lutar por aquilo que você quer. Isso. É muito difícil. Contar um pouco da minha história de superação, eu passei por uma cirurgia em 2022 na cabeça, para retirada de um cavernoma, que é uma veiazinha que ficava numa caverna do meu cérebro, e que era responsável pelo movimento da minha perna. Olha. E quando eu fui fazer, dentro da sala de cirurgia, eu convulsionei. Nossa. E ao convulsionar, quando eu acordei já na UTI, depois de 9 horas de cirurgia, eu estava sem o movimento da minha perna direita. Eu podia ter desistido ali. Sim. Mas quando eu acordei, que eu fiquei realmente desesperada, chamei a enfermeira, pedi para ela me explicar o que tinha acontecido, mesmo ainda um pouco sedada, eu falei assim, Senhor, se tu me deste esse fardo, o Senhor vai me ajudar a carregar. Sim. E ali eu comecei a ter uma batalha comigo de me motivar todos os dias para reaprender a andar, porque eu tinha um tempo, eu tinha 3 meses para reaprender a andar. Então, todos os dias eu tinha que me levantar motivada, sim, com vontade, porque eu tinha que fazer fisioterapia todos os dias. Né? E o mais interessante dessa história, eu tinha o meu fisioterapeuta Breno e a Brenda, a dupla sertaneja. E um fazia um dia, o outro fazia outro. E era muito interessante que eles falavam assim, Gabi, quando eu venho aqui, a cada 2 dias, parece que tu deste um salto de 1 mês. Sim. Porque sempre quando eles me faziam um desafio, eu fazia o dobro desse desafio. Se motivava a passar, né? Aumentar aquela régua, né? Exatamente. Por quê? Porque eu me via caminhando. Eu amo caminhar. É a minha atividade física favorita. Caminhar. Porque eu relaxo, eu penso, eu falo sozinha. Para mim é um momento meu. Sabe esse momento de solitude que ninguém pode te tirar? Eu digo eu e eu. É a melhor coisa. Sou eu e Deus. Às vezes eu vou orando, eu vou chorando. Deus, né? Eu vou reclamando, mas eu vou agradecendo, mas eu vou. E eu me imaginava assim, nossa, não, eu tenho que andar porque eu quero voltar a caminhar. Então eu tinha um propósito. E nesse meio tempo, quando eu passei por essa situação, a minha vida profissional, mais uma vez, ela parou. Parou. Teve que parar. Foi um momento assim que eu tive que
porque eu não sabia mais para onde eu ia profissionalmente. Eu fui contando a minha história. Eu trabalho com desenvolvimento pessoal e profissional também, porque eu sempre trabalhei nessa linha de motivação, mas também de ajudar pessoas a se encontrarem, a se acharem nesse mundo que a gente vive e alcançar seus objetivos. Eu sempre gostei disso. E nesse percurso, eu comecei a transitar muito e me perdi. Eu falei, e agora? Transitar? Transitar numa questão assim, eu vou para o motivacional, para o desenvolvimento pessoal somente, ou eu caminho para o lado profissional, que nesse momento eu estava trabalhando com atendimento ao cliente, o desenvolvimento para o atendimento ao cliente com excelência. E nesse cruzamento, chegou um momento que a minha mente, depois da recuperação, eu recuperei, graças a Deus, só voltando um pouco com 1 mês e 21 dias, eu voltei a andar. 1 mês e 21 dias. Voltei a andar sem o andador, mas ainda não tinha 100% o equilíbrio que eu precisava, então eu fiquei 3 meses com fisioterapia. E aí eu falei, nossa, eu preciso voltar, mas aí eu ficava nesse cruzamento, porque eu sou gestora de recursos humanos, então eu queria também ajudar no atendimento ao cliente, que muitas das vezes tem esse déficit muito grande do atendimento ser grosseiro, não ser humanizado, mas eu também queria motivar as pessoas e ficava ali perdida. Mas eu queria palestrar, então eu queria muita coisa ao mesmo tempo. Porque veio de uma situação que ela achava que não ia mais fazer nada. Então agora eu quero tudo. Quero tudo. Só que eu palestro, eu sou palestrante, treinadora, já há quase 11 anos. Olha aí. Quase 11 anos. Porque quando eu entrei como profissional de RH, dentro da própria empresa, eu tinha que palestrar, eu tinha que desenvolver meus colaboradores e também fazia já essa atividade dentro da igreja. E eu sempre gostei dessa atividade. Só que aí eu engordei na época. Porém, eu não aceitava. Sim. E o que aconteceu? Lá vem a autoestima baixa. E com ela também veio a questão da insegurança que nós temos com o nosso corpo. E aquilo que eu fazia com tanta presteza, que era o falar em público, eu simplesmente perdi. Se eu pegasse um microfone na minha mão, o microfone fazia assim. Nossa. Então eu tinha que segurar assim e mesmo assim fazia assim. E quando eu conseguia controlar o microfone, o meu corpo falava. Então o meu rosto todo tremia. Minha perna tremia, eu ficava assim. E aquilo começou a me passar uma insegurança tão grande, pânico, tão grande, né? De que eu voltar falava, a fazer isso. Era certo. Eu falava, se eu pegar esse microfone, eu vou tremer. E, às vezes, o público era pequeno considerado ao que eu já tinha palestrado. Sim. Então, o que eu fiz? Eu falei assim mesmo, eu preciso de ajuda. É muito importante a gente saber o nosso limite e entender que a gente precisa de ajuda. Sim, muito importante e que pedir ajuda não é um defeito, não é um problema. Pelo contrário, é você mostrar que sim, como todos nós, seres humanos, você também tem fragilidade. Sim. E que nesse momento você precisa de uma rede de apoio. E como eu dizia no curso que eu fiz para tirar minha certificação e ser especialista em oratória, que o meu sonho era ser a maior palestrante do Brasil, então era um sonho muito alto. É um sonho muito alto. Então eu tinha que procurar métodos para alcançar esse sonho, porque ficar tremendo, ficar com medo, ficar ansiosa, não era o que ia solucionar. Foi então que eu comecei a fazer um curso de oratória para me certificar em oratória. Por quê? Porque eu queria... É aquilo que eu te disse.
Às vezes, a pausa, ela é necessária para que você realinhe tudo aquilo que você não estava enxergando. Como aquilo me paralisou, porque eu não sabia se eu trabalhava com desenvolvimento pessoal, com desenvolvimento profissional, se eu juntava os dois. E quando de quem já tinha trabalhado, eu não estava mais com toda a expertise que eu tinha. Então, chegou o momento de eu começar a falar. Fiz terapia por causa do nervosismo, pela falta de aceitação do meu corpo. E tinha muitos outros pormenores que tinham acontecido antes da cirurgia. Tudo que Deus faz é bom. Eu fiz terapia antes da cirurgia para lidar, porque eu não sabia pedir ajuda. Certo. Eu não sabia pedir ajuda. E você nem imaginava que ia precisar de tanta ajuda, né? Não imaginava. Olha como Deus vai trabalhando na nossa vida. Eu digo que Deus, ele vai armando tudo. Ele vai arrumando tudo. Quando você tem o dom de trazer ele sempre perto, ele sempre dá, eu digo que ele é tricoteiro, ele vai fazendo uma coxa assim, né, de nozinho, que vai dando tudo certo. Ele vai juntando as peças, até aquelas peças que ele falou, não era para estar aqui essa peça, mas eu vou ajustar, vou dar uma força. E aí, quando eu voltei da cirurgia, eu voltei a fazer terapia, já por uma outra questão de aceitação já do meu corpo, dessa insegurança que causou, e também comecei a fazer o curso de oratória. E isso despertou em mim todo o brilho que a oratória tem. Porque eu sabia falar. Falar, todos nós sabemos, nós aprendemos quando criança, mas será que a gente sabe se comunicar? Que é difícil, né? Que tem a linguagem verbal, tem a linguagem não verbal. Como que você transmite tudo isso de uma forma que você realmente atraia esse público? Que você mostre para esse público que o que você está falando é interessante. Mas eu não estou falando só para palestrantes. Você que quer vender algo, você tem que ser interessante. Você tem que atrair esse público para você vender. Como que você monta tudo isso? Isso é comunicação, isso é oratória. E foi então que eu não sabia nem o que eu queria palestrar, mas eu sabia que eu queria palestrar. Tinha um desejo. Tinha um desejo. Se era desenvolvimento profissional ou pessoal, eu não sabia, mas eu sabia que eu queria. Eu já tinha sido coach de várias pessoas, e nesse momento a gente tem que aplicar na gente aquilo que a gente já aplicou. Então, existem várias ferramentas de desenvolvimento. E eu fui fazendo algumas que eram importantes para mim, sabendo minhas fraquezas, que é o SWOT, que não é só usado no coach, usado também como empresas para saber o desenvolvimento de um time, do sistema da empresa. Tudo você pode usar uma análise SWOT. E aí eu fui começando a traçar tudo isso juntamente com a minha oratória, com o meu curso de oratória. E foi assim maravilhoso, conheci pessoas maravilhosas que acrescentaram muitas histórias para a minha vida. E, mais uma vez, quando eu saí de lá, com o que eu vou fazer? O que eu vou fazer agora com todo esse conhecimento? Fui primeiro para o desenvolvimento pessoal de mulheres. Trabalhei uma época com autoconhecimento, com autodesenvolvimento voltado para o público exclusivo feminino. Sim. Depois eu falei, não, isso tem que ser mais abrangente. Ainda não é isso. Ainda não é isso. Aí começaram a perguntar sobre a minha história. Aí eu falei, então acredito que seja pro motivacional, falando de superação. Superação. Que foi quando a gente se conheceu. Que é uma história incrível de superação que muita gente aí que está escutando, eu acho que pode estar passando e com certeza vai se motivar. Não é fácil passar, mas assim, se apega em Deus e pede forças, que Ele dá. E você vai sair com certeza mais motivado e mais forte. Mais forte. Hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa mais forte. E, Gabi, eu vou falar uma coisa para você, que a história de superação, ela, às vezes, ela não ocorre só com doenças. No meu caso, eu tive que me superar
da pandemia para cá, a pandemia para mim foi um divisor de águas. Uma que eu tinha me preparado para parar com aquele trabalho que eu fazia, muitas pessoas sabem, para começar um trabalho novo, que eu me apaixonei em 2016, quando eu fui em São Paulo, numa palestra. Numa palestra. Aí eu vi as pessoas contando o que faziam aquilo, disse, gente, eu tenho tanta coisa para contar, para ensinar, é isso que eu quero. Aí comecei a me preparar para desacelerar e parar. Na hora que eu vou começar a me preparar para isso, o mundo parou junto comigo. A pandemia. Pandemia. E eu tive, tudo que ela está falando aconteceu comigo. Eu tive aquele momento de pausa por 8 meses dentro da minha casa ao qual eu não parava, porque tinha que estar trabalhando. Aí eu comecei a descartar tudo o que não era necessário para mim. Entendeu? Como eu acho que muita gente conseguiu crescer na pandemia fazendo isso. E eu fui superar uma vida que eu tinha, né, para começar outra vida. Isso que eu estou fazendo é muito novo. Muitas pessoas que estavam do meu lado nunca acreditavam que eu poderia fazer isso que eu estou fazendo. E isso é um desafio para mim diário. É por isso que eu consigo, talvez, entender muito bem a tua história de superação, graças a Deus que não foi com uma doença, que é bem pior. Mas eu acho que a gente se supera em todo momento, todos os dias, a gente tem que, de alguma forma, se superar de alguma coisa e sair fortalecido. E em todas as áreas da vida. E não adianta que não vai ninguém aí dizer, não, vou te dar a mão, não, é por você. É por você que sai de uma situação como ela, que falou que ela ia, a pessoa mandava ela caminhar 10 minutos, ela caminhava 20. Então, a superação vem de dentro de você. Não adianta ninguém vir aí pegar a tua mão. Bora, Gabi, bora, Sandra, que eu vou te ensinar a superar. Não consegue. Não. Tem que vir daqui. E eu consegui me superar igual como essa história. E hoje vivo a melhor fase da minha vida. Como eu falei para você, vivo com sonhos. Às vezes eu não durmo para descansar. Eu durmo para sonhar com esse novo momento na minha vida. E as pessoas dizem, mas você já fez tudo. Gente, isso aqui é novo. Para quem me conhece aí, que está me escutando, sabe como eu estou engatinhando, mas me superando a cada dia. É verdade. Então, fica aí pensando que você não sabe, que você... Não é, Gabi? Não dá conta. Gente, comecei a fazer tudo. O que eu não tinha... Ontem retornei o meu curso de inglês, gente. Estou feliz da vida. Retornei a nadar. Começar a aula de natação, estou nadando. Isso é ser tão gratificante, sabe? Pensar que a essa altura, já não vou mais fazer nada. Fazer nada, ainda vou fazer muito mais. É o caso da Gabi, que está dando essa aula de superação aí. E por isso que eu digo que eu aprendo com ela. Ainda comecei agora um curso de oratória com ela, Authentics. Quando eu me vejo fazendo exercícios vocais, né, no espelho, gente, eu estou pirando. Não, gente, é um recomeço. Todo tempo a gente tem que estar se superando. E isso traz o quê para você? Isso traz uma vida nova. Cada dia eu me sinto mais nova, mais forte, mais jovem. Você está se renovando. Se reinventando todos os dias. Se reinventando, construindo novas memórias. Porque a gente pensa que porque já alcançou o topo, não tem outros topos para alcançar. Gente, tem sim. Não tem mais naquele topo, mas você vai subir outros topos que são que nessa fase aqui talvez seja mais interessante para você. Não é que o outro não foi interessante, não. É que nessa fase da sua vida esse é mais interessante. Esse é o momento. Esse é o momento. Se você prestar bem atenção, cada fase na sua vida, se você souber enxergar, você olhar para o lado e enxergar, porque tem gente que passa na vida e não enxerga nada. Se você souber ver, prestar atenção como ela parou para prestar atenção na vida dela, todo momento que você olha um pouco para dentro de você, você enxerga motivos para continuar. E agora, falaste isso, eu me lembrei de uma questão que antes eu sou muito criativa, eu agradeço a Deus. Mas essa criatividade, ela já me atrapalhou. O que acontecia? Eu tinha uma criatividade, eu estava construindo algo aqui, hoje,
Quando eu tinha criatividade, ao invés de eu, vou guardar isso aqui para o momento certo, eu juntar. Não, o que é que eu fazia? Eu parava isso e começava algo novo. Ou seja, eu sempre estava fazendo algo novo e nunca terminava o que eu começava. Mas isso também não é legal. Não, né? Isso não é Não bom. é legal. Por isso que eu digo que a criatividade, ela me atrapalhava. Sim. Hoje, eu aprendi como domar essa criatividade. Isso, Na verdade, boa. o que eu fiz? Como eu tenho uma criatividade grande, quando vem algo novo, eu penso, como eu posso encaixar isso aqui no que eu estou fazendo? Boa. Como eu posso construir algo juntando com o que eu já tenho? Não mais parando e começando. Por exemplo, hoje eu trabalho com mentorias voltadas para a oratória. Você quer desenvolver a sua comunicação verbal, não verbal, a sua oratória. Nós temos o método Authentic-se, que também tem a questão da identidade visual, que quem trabalha aí, juntamente comigo é a Sabrina Sani, que é até da TV O Liberal. Trabalha na TV O Liberal. E aí a gente constrói toda uma forma para você alcançar o seu objetivo. É de venda? Vamos trabalhar com venda. É com palestra? Vamos trabalhar com palestra. É com venda de imóveis? Vamos trabalhar com venda de imóveis. Tudo isso alinhado. Sim. Eu tenho uma nova ideia? Tenho. Eu vou ir junto com isso. Por exemplo, você quer fazer um vídeo e muitas das vezes a pessoa faz um vídeo, tem um script, o script é corrido, sem pausas, sem entonação de voz, monótono, o que faz com que muitas das vezes você não consiga alcançar o seu objetivo naquele vídeo promocional. Ah, mas por quê? Porque muitas das vezes a sua linguagem verbal, a sua linguagem corporal, a sua linguagem facial e também a sua identidade visual não estão em congruência. Não comunicou lá, né? Não comunicou o que você queria. Isso é muito comum, viu? Muito comum. Eu já vi gente gastar muito dinheiro tentando fazer isso. Ainda hoje eu tive uma conversa com uma empreendedora que disse: gastei uma fortuna para fazer isso e as minhas clientes não querem. Elas querem quando eu mandava a fotinho ali em cima, assim, normal, entendeu? Ou então no meu dedo, uma de semijoia. E porque isso que você muitas das vezes não está com congruência, a forma como você fala, a forma como gesticula, tudo existe uma forma adequada para você. Não adianta você falar calmo e levar a mão agitada. Ou então não adianta você ficar o tempo todo parado. O seu corpo ele tem que falar juntamente. Eu tenho problema, mas eu já falo demais. Eu sou sanguínea, né? Sanguínea. Eu falo com o olho, com a mão, com o cabelo, é rápido, mas eu estou desacelerando. A Gabi está... Não, ela... Fala, Gabi, fala. Posso dar o feedback dela. Sim. Antes a gente estava em mentoria, eu estava até falando para ela, Sandra, já estás falando bem mais lento, que eu já consigo entender o que tu falas. Porque a primeira vez que eu reuni com a Sandra, o meu tico e teco ficava, não sabia o que ele ouvia, assim, qual palavra ele ouvia. E isso foi muito interessante, que foi algo que não aconteceu assim gradativamente. Foi de uma sessão para outra. De uma sessão para outra. Ela realmente melhorou. Ela conseguiu começar a respirar. Ela juntou o quê? A respiração que ela está trabalhando na natação, junto com as outras atividades e exercícios vocais que nós fazemos, que tem o da respiração, para que ela pudesse melhorar essa fala. Isso. Porque é importante que as pessoas entendam você. É importante que as pessoas não fiquem... Porque a forma como você comunica na velocidade da sua voz também pode ser um estressor. Isso. Um estressor para o outro. Nem todo mundo tem a mesma forma, a mesma velocidade de pensamento. A forma acelerada que você fala pode ser algo para alguém que tem um pensamento mais tranquilo, agitado a ponto dele ficar estressado. E muitas das vezes a gente não pensa nisso. Não pensa. A gente não para
para pensar. Para pensar, mas também tem gente que também quando já... Eu sou uma, que se vê muito calma assim, já cansa, já me dá sono de entender, de ficar pensando. Hoje aconteceu um caso que eu estava num restaurante bem perto de duas moças, eu vi aquela moça falando tão técnica ali, que eu disse, gente, se um rapaz sai com essa moça aí, isso aí é um tédio, nem eu estou aguentando. É porque a inclusão disse, não sei o quê, assim, uns termos desnecessários para uma hora de lazer, entendeu? Poderia ser até um assunto profissional, mas eu acho que isso, se está vendendo um serviço, já cansa. O cara que está aqui, que às vezes não sabe nem o que está tentando entender o que a pessoa está transmitindo. Também, às vezes, a gente não pode ser muito técnica, né? Falaste algo muito importante. Lembra que eu falei para vocês, e para você também, né? Que eu estava em dúvida se eu ia para o desenvolvimento pessoal e profissional. Eu faço a mentoria de oratória e também ajudo no desenvolvimento do atendimento ao cliente humanizado. O que acontece? Eu sempre falo, e falo também nas questões da oratória. Uhum. Existem momentos para a gente ser técnico e existem momentos para a gente falar de uma forma mais informal. Existe o formal e existe o informal e existe o técnico. Não adianta eu chegar aqui para vocês e falar vários termos técnicos. Porque vocês podem até achar bonito. Nossa, como ela sabe muito. É. Porém, vocês não entenderem nada. Eu digo que o melhor profissional é aquele que sabe traduzir isso, o recado para lá. Aquela pessoa que não tem o conhecimento, aquilo que ele sabe de forma técnica. Porque não adianta eu saber o técnico, mas eu não saber passar para a Sandra, que é a minha mãe. Para o cliente, que muitas vezes vai fechar um trabalho e não sabe nem o que é aquilo, já desiste. Porque usa muito termos em inglês, muita coisa assim que não condiz com a nossa realidade, não é? O técnico, ele cansa. Cansa. Aquela pessoa que não sabe o técnico cansa, porque o cérebro ele tem que ficar trabalhando ali em algo que ele não sabe, ele não consegue E não associar. É gostoso você escutar, não é? Assim, quem não entende. Lógico que um médico ele vai falar sobre uma doença, ele tem que ser exatamente técnico. Mas ele tem que explicar para o paciente. Não. Eu estou dizendo num caso entre profissionais. Tá. Um oratório. Mas se você não vai poder passar para um cliente seu de uma forma tão técnica o que você vai fazer com ele, que ele vai desistir. Por exemplo, a gente fala de entonações aqui, né? Eu sempre falo, Sandra, a gente tem que fazer entonações. Se eu só falar entonações para ela e não explicar quais são os níveis dessas entonações de voz, vai ficar algo vazio. Tá, ela sabe que entonação são os volumes das vozes, mas e se eu ficar só nisso? Muda a entonação, mais agudo, mais grave, mais para cima, mais para baixo. Existe algo que eu posso estar traduzindo, trazendo mais leveza para esse aprendizado. Se você está no momento de aprendizado, quanto mais leve você trouxer esse aprendizado, mais gostoso vai ser. Se você for muito técnico, pensa assim, se você já tem um conhecimento, você não precisa mostrar tecnicamente para uma pessoa que não tem o conhecimento que você tem esse conhecimento. Você pode traduzir esse conhecimento para essa pessoa. E a pessoa vai continuar sabendo que você tem o conhecimento. Sim ou não? Sim. E aí, na verdade, ela ainda vai entender que você sabe mais do que o técnico, porque você soube traduzir para ela aquilo. Eu falo muito isso nos treinamentos para atendimento ao cliente, porque muitas das vezes a pessoa chega e quer falar tanta coisa para o cliente que ele não entende, que o cliente sai de lá, mas eu ganhei ou perdi? O que foi que aconteceu? Mas resolveram ou não resolveram? Então, você tem que traduzir para aquele cliente, para que ele saia dali satisfeito e entenda o que aconteceu com ele. Porque isso também é comunicação e oratória. Lembra que eu falei que eu comecei a juntar os dois? Então, o que eu fiz? Eu peguei e juntei a comunicação e a oratória junto
com os meus treinamentos de atendimento ao cliente. Eu levo para o treinamento a comunicação e a oratória empresarial, a oração e a comunicação e a oratória no momento certo, na hora certa. Como falar com esse cliente. Mas na mentoria você aprende isso de uma forma mais gostosa. Eu acho muito legal quando a gente vai fazer os exercícios vocais. Nossa, Sandra, é difícil. Achava que era fácil isso, não é não, gente? E a Sandra fica, aí a gente vai passo a passo. Porque para mim, que já faço, é tranquilo. É tranquilo. Mas tem pessoas que têm dificuldade porque nunca fizeram. Então eu vou... como se eu estivesse ensinando ela a falar algo. E ela vai. Quando ela vê, ela está fazendo rápido. E ela se diverte. Então, traduzir para o seu cliente a forma, aquilo que você sabe, de uma forma que ele queira ter aquilo. E assim, eu acho que é mais fácil, sabe? Eu já fiz, com esse curso da Gabi, o Authentic-se, eu já tinha feito 2 cursos de oratória. Mas eu nunca foi tão eficiente como o Authentic-se. Porque, pela essa maneira que ela explica, leve, essas atividades que eu tinha necessidade de fazer, que são esses exercícios, porque às vezes a gente é rápida, Gabi, porque a gente vai emendando e acaba a respiração cansando e vai ficando ofegante e já vai cortando letras, né? Engolindo letras e vai encurtando frase, até meter um né. No meio. Até meter os vícios de linguagem, tá, né? Então... E eu nunca tinha... nunca aprendi dessa forma, nessa técnica do Authentic-se, que é uma técnica leve, que quando eu vejo já é meio-dia, eu já não estou com vontade de ir embora. Entendeu? E estou feliz, estou gostando. Acho que realmente está me fazendo bem. Como você falou, juntou com a natação, que eu vim descobrir, gente, que eu não sabia respirar, eu só respirava pela boca. Eu vim descobrir isso com esse problema na coluna, né? Que fui fazer meditação, yoga, e eu não sabia respirar. Agora eu estou aprendendo. Mas, mesmo assim, eu tinha uma briga com a respiração, entendeu? Eu não conseguia, eu ficava tensa. Aí, depois que da natação... Aí hoje eu já sou longa na minha respiração, entendeu? Com isso, quando eu sou longa, aí eu me acalmo. Que aí a gente começou a contar quanto tempo que a Sandra conseguia fazer uma respiração. Que era 4 segundos, quando chegava no 2, a Sandra já tinha respirado tudo, já estava soltando. Já tinha, era curtinha. Muito curta a respiração dela. Não, vamos para 4 segundos, vamos lá. Eu fazia mais lento possível. Porque para ela aprender, para ela desacelerar, ela precisava aprender a respirar. Porque a dificuldade dela ao falar muito rápido era justamente por ela não saber respirar. Isso. E por o raciocínio dela achar que ela iria perder aquele pensamento se ela não falasse rápido. Quando ela está aprendendo que quando ela começa a falar mais pausadamente, sem perder a característica dela, que já é uma fala mais rápida, mas sem perder que ela não perderia o raciocínio, mas que sim, ela teria um outro raciocínio, talvez até mais lógico e equilibrado com aquilo que ela queria falar. Sim. Por exemplo, muitas das vezes ela falava uma coisa atrás da outra e nem ela sabia o que ela estava falando. E agora ela fala e ela sabe o que ela está falando, ela corrige quando ela erra. Porque muitas das vezes, quando você fala acelerado, sem pensar ou sem respirar, você só vai ver que você falou errado lá atrás. Quando você está vendo um vídeo, eu falei tudo... Falei para ela, tu só vai parar com os vícios de linguagem quando tu começar a trazer isso para o teu consciente. Ou seja, tu estás falando e tu sabes que estás falando. Senão, tu vai continuar com a gente bate na tecla do né. Né. E quando eu vejo os vídeos dela, eu vou conferindo. Aí eu falo, olha, Sandra, parabéns, esse não teve nenhum né. Aí no outro, Sandra, teve 3 né. E aí a gente vai corrigindo, mas de uma forma leve.
sem a cobrança, porque, como eu falo para ela, o Authentic-se tem esse nome porque é para deixar você realmente do jeito que você é. Só que com uma técnica. Sim, é porque eu não gosto, gente, sem aquela. É a mesma coisa. O meu né e o meu tá igual como esses coach que tá tudo bem para você, como é que eles dizem? Você faz sentido. Faz sentido para você. Gente, eu não aguento escutar isso. Faz sentido para você? Faz sentido. Parece um robô, né? Não dá, eu nem falo isso. Mas o né já estava virando rotina, entendeu? Porque, como ela falou, como às vezes eu queria dar uma pausa para pensar no que eu tinha que continuar falando, eu dizia né. As pessoas falam, faz sentido para você? Né? Faz sentido para você, é muito grande. E eu não quero também mais criar vícios de linguagem, entendeu? Quero ser mais leve, mais tranquila, mas sem perder a minha essência. Não é que ela nunca mais vai falar né. Não, né. Ela vai falar né. Numa conversa talvez informal, mas isso diminuindo e sendo consciente, né? Algo que ela queira realmente uma resposta. Você só não vai ouvir dizer, está tudo bem para você. Isso aí é meio estranho. E a gente está retirando, colocando outras palavras, porque a gente também pode, né? Olha, o né, mas porque eu quero que ela concorde comigo. A gente pode estar substituindo a palavra né por outra. E também não está errado, né? Não está errado, entendeu? Né? A gente só quer diminuir. Errado é o excesso. Exatamente. Não vamos pensar aqui que a gente está falando que, então falar né, tá, então, é errado. Não é errado. O excesso dessas palavras pode estar se tornando um vício de linguagem para você, porque você não consegue ter uma pausa, não está pensando bem no que está falando, e tudo isso acaba acarretando os vícios de linguagem, que numa reunião, numa hora informal, num momento informal, tá tudo certo. Agora, se você está numa reunião, fazendo uma palestra, fazendo um treinamento, você começar a falar muito isso, você não percebe, mas as pessoas que estão ouvindo você percebem. E isso pode se tornar cansativo para a pessoa. Porque se torna uma vírgula. Uma vírgula. E também não é só o que está escutando, é o que você está olhando. Você fica naquele pêndulo, vai, volta. Fica nervoso, vai, volta. Igual aquele boneco teimoso, né? Depois eu fui ver meus vídeos. Posto. Gente, eu tô igual aqueles meninos, aqueles bonecos que jogam para um lado, João teimoso para o outro. Isso cansa também. Você tá numa palestra e vê o cara cansa também. Não passa. Eu acho que não é nem que canse. Não é passa que passa, tanta segurança. Passa que a pessoa está insegura, está ali com medo naquele momento, né? Tá ansiosa, está preocupada em errar ou de até mesmo tá, sei lá, tá envergonhado, né? De estar ali no... Para isso serve essa pausa. Por exemplo, eu esqueci uma palavra. Eu pauso, a pessoa não sabe que eu esqueci uma palavra, sabe? Ela vai pensar o quê? Que eu estou dando uma pausa. E sabe o que vai ficar mais interessante? Porque quando eu dou uma pausa, vai ficar aquele mistério. O que vem agora? E aí, quando vem a palavra, a pessoa fala, nossa, que excepcional. E às vezes é algo que tu não tinhas pensado, mas que a tua pausa fez com que teu raciocínio voltasse e tu pudesses, então, fazer esse jogo com a palavra. E se tornou até mais interessante. Isso a gente vai aprendendo. Mas são várias técnicas, não são só essas. Isso. Para você aprender mais, chama a Gabi lá no Instagram dela, que vai estar aí embaixo, né? E vai lá no Authentic-se, porque, olha, eu recomendo, viu? Tô super satisfeita, tô me sentindo mais leve, mais tranquila. Lógico que é necessário, porque vocês sabem que toda semana eu estou fazendo um episódio de 1 hora, e às vezes parece fácil você sentar aqui e ficar conversando com uma pessoa,
às vezes pessoas que eu nem conheço bem, não domino bem um assunto, e ter que levar 1 hora de pensamento, né? A gente já tem a dificuldade de ficar muito concentrada para saber pegar a conversa e depois de estar falando, porque se você não está fazendo esses exercícios vocais, você também sente aqui, fica cansado, entendeu? No início eu sentia muito, mas agora eu estou mais tranquila. Ela vai conseguindo se concentrar mais, conseguindo me concentrar, respirar, menos ansiosa. E isso tudo é um conjunto, gente. Olha, é natação, é musculação, é pilates, meditação e auto-ethics. Tudo 5 isso. coisas para dar esse resultado. Mas, olha, eu quero também ouvir o que vocês acham, se eu estou melhorando, se eu estou melhor, se eu já não estou mais como aquelas meninas que faziam propaganda lá no centro comercial, porque eu também vi muito disso, de pegar um microfone lá e bora vender, entra, tá mais barato. E eu levei esse vício para a vida. E agora está o momento, né? Agora eu sou uma mentora. Tudo na vida é você saber que você pode melhorar. E eu sei do que eu preciso melhorar e vou melhorar a cada dia. Ela realmente está melhorando. E a gente, conversando aqui, ri uma para a outra, porque a gente sabe que muitas coisas estão ali dentro da mentoria. E a gente conversa sobre essas questões das mudanças. E isso é muito bom, porque a gente consegue ver o aprimoramento, o melhoramento, o desenvolvimento, mas sem vocês colocarem a Sandra como uma pessoa robô. Não pode. Ela está uma pessoa natural, ela está sendo ela, porém diminuindo os nés, respirando mais, sendo ela dessa mesma forma. Porque não adianta somente a técnica. Você precisa ser você. Sabe o que mais conecta um ser humano com outro ser humano? É justamente isso, a autenticidade. Se você é autêntico e a outra pessoa é autêntica, vocês vão se conectar. Mas se você percebe que aquela pessoa não é daquele jeito, automaticamente vocês vão se repelir. Isso. Porque você vai pensar, essa pessoa está sendo falsa. O teu cérebro vai te ajudar. Então, por isso que trabalhamos a oratória, a comunicação verbal, não verbal, a identidade visual, mas sem você perder a sua essência. Sem você perder a sua Eu falei, não quero perder. É do meu jeito, não pode mudar muito. Não pode mudar muito, tá? Porque se mudar, não vai ser eu e não vai ser legal e eu não vou conseguir passar para vocês a minha mensagem. É isso. É muito importante que a gente saiba que não é interessante a gente deixar de ser a gente. Isso. Olha, eu ficaria aqui a noite toda conversando com a Gabi, porque o papo é super interessante, adoro conversar com a Gabi. Cada hora que eu estou com ela, eu aprendo mais. Mas a gente vai ter que parar já, né? Já está chegando uma hora de programa e quero agradecer mais um episódio, quero agradecer a Deus, quero agradecer a você que está dando essa força para a gente continuar aqui se motivando no Pode do Meu Jeito, porque isso aqui só acontece por causa de você. Das redes sociais dela. Gente, dá uma força, me segue lá no meu canal do YouTube, Pode do Meu Jeito, tá? E também no meu Instagram, Pode do Meu Jeito, e no meu Instagram pessoal, Sandra Maria NS. Tá? Segue lá, dá uma força. E agora é você, Gabi, que vai se despedir desse público incrível do Pode do Meu Jeito. O que eu tenho para dizer nas minhas considerações finais? Seja você. Não perca a sua essência. Seja autêntico, mas busque técnicas, busque se aprimorar para que você alcance o seu sonho. E não desista do seu sonho. É difícil, é suado, mas quando você chegar lá no topo, você vai agradecer a Deus pela visão que você está vendo, pela vista maravilhosa e por você ver cada degrau que você, com muita luta, conseguiu dar em direção àquilo que você quis. Não se sinta só. Existem profissionais para ajudar você. Existem profissionais capacitados que estão dispostos a fazer você se desenvolver de forma profissional e pessoal. Eu falo isso por mim.
que criei esse método, que, graças a Deus, estou ajudando pessoas a alcançarem seus sonhos, seus objetivos, porque esse é o meu sonho e esse é o meu objetivo, ajudar você a alcançar aquilo que você quer da melhor forma, sendo você do seu jeitinho. Não esqueça, sempre busque ser o seu melhor e da sua forma. E é isso. E muito obrigado, Gabi, muito obrigada pela presença. E olha, segue a gente nas redes sociais. Da Gabi também, já deu a rede social dela. Minha rede social é a Gabriela Prata. O meu Gabriela é com 2 L's. Só seguir lá que a gente vai começar a postar novos vídeos sobre o Authentics. Tá. E olha, aí tá aí o nosso endereço, tá? Digital. Aí chama a gente para tirar dúvida, se tiver dúvida. Sim. Também pergunta no Instagram. Nós estamos nos nossos cortes no Instagram, onde vocês podem chegar e perguntar. Tem total liberdade para falar com a Gabi, comigo. E é isso. E pode no meu jeito, já na sua 6ª temporada, tá? E muito obrigada pela atenção aí. Muito tchau. Obrigada a todos. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.